CRB, Vila Nova, Novo Horizontino e Curitiba. São 4 times que montaram elencos mirando ali o acesso nessa Série B, né? Mas 3 deles estão decepcionando e só tem um desses 4 times que está na cola dos líderes nesse momento, né? Mas, cara, 3 desses times também podem terminar esse dia de hoje dentro da zona de classificação. Vamos ver os favoritos para os jogos de hoje na Série B? Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Sexta rodada da Série B começa hoje. São 2 jogos aí pra gente desfrutar dessa Série B na sexta-feira, né? É uma rodada aí que complementa a semana insana de Série B que nós estamos tendo, né? A gente teve ali a 5ª rodada que foi muito rápida, né? Foi terça e quarta, né? Terça e quarta, né? A 5ª rodada. E aí a Série B entrou no modo turbo. Foram 3 rodadas bem próximas, né? 4ª rodada no final de semana, 5ª rodada no meio de semana. E hoje, sexta-feira, já começa outra rodada que já vai acabar no domingo, tá? Só que aí depois os times vão ter um descanso aí, que no meio de semana tem Copa do Brasil. Mas hoje vamos falar de 2 jogos. Eu me chamo Diogo Cunha, sou um cara apaixonado por futebol e te convido a se inscrever aqui no Torcedorismo, canal dedicado exclusivamente ao futebol brasileiro. Tô pensando em mais na frente aí, de repente criar um canal só sobre futebol estrangeiro aí, futebol internacional, mas isso aí é uma ideia pro futuro. Esse canal aqui é só sobre futebol brasileiro, então vamos falar primeiro de CRB e Vila Nova, depois a gente vai falar também de Novo Horizontino e Curitiba, tá? São 2 jogos, cara, de times que buscam acesso nesse ano. CRB, Novo Horizontino, Curitiba estão devendo ainda nessa Série B, né? Só o Vila Nova que entra nessa rodada já dentro do G4 e pode subir ainda mais na tabela. Vamos ver exatamente o que cada time pode completar e pode concluir nessa rodada, começando por CRB e Vila Nova às 19 horas. O CRB, que é um time que começou o ano da Série B, né? Essa temporada do Campeonato Nacional, igual ao de 2023, né? E não foi por falta de aviso, pelo menos não aqui no Torcedorismo, né? Um problema ali que, cara, afetou diretamente os planos do CRB na temporada passada, né? O time não consegue ter um bom rendimento fora de casa. Pra você ter uma ideia, cara, na temporada passada o técnico também era o Daniel Paulista e o aproveitamento como visitante do CRB foi de 35,5%. Isso é muito baixo, tá? Se o seu time tem esse aproveitamento geral na competição, ele vai cair ou brigar para não cair. Então, foram 15 jogos longe de Maceió pela Série B do ano passado, com 4 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Isso só sob o comando do Daniel Paulista, tá? Tô excluindo jogos em que ele ainda não tinha chegado no CRB. Já nesse ano de 2024, ele permaneceu, Daniel Paulista, e o time fez 3 jogos como visitante na Série B, né? Novo Horizontino, Ceará e o Avaí, e tem um rendimento de 11,1%. Só conseguiu um empate ali, que foi contra o Ceará, perdeu para Avaí e para Novo Horizontino. E isso, cara, é uma coisa que bota muita pressão no rendimento do time como mandante, ou seja, no jogo de hoje, tá? É muita pressão para vencer, já que os resultados fora de casa não estão vindo. O time foi bem contra a Chapecoense, foi mal contra o Amazonas, então a gente tem que ver qual o CRB que vai entrar em campo. Foi um time que conseguiu pressionar muito a Chapecoense, venceu com autoridade, mas contra o Amazonas não conseguiu imprimir tanta intensidade, né? Então, hoje Daniel Paulista tem um desfalque confirmado, né? O zagueirão Simon tá suspenso, 3º cartão amarelo, não joga. Então, ele deve colocar ali Gustavo Henrique no lugar do Simon, vai formar a dupla de zaga ali com o Fábio Alemão tranquilamente, tá? Os jogadores que foram poupados ali no jogo passado, né? Teve uma rapaziada que começou no banco, né? O Anselmo Ramon, né? Começou no banco, o Hereda também começou no banco, entraram no decorrer do jogo. Eles devem voltar hoje ao time titular, normalmente jogando em casa. E o Jorge, que fez a sua estreia com a camisa do CRB, e uma boa estreia, né? Já começou com uma assistência legal ali para o Anselmo Ramon. Ele ainda não é titular, ele ainda tá recuperando ali o seu melhor futebol, a sua forma física, e vai começar no banco hoje ainda. Se o CRB vencer esse jogo diante do Vila Nova, que é um confronto direto, pelo menos pensando no que cada time almeja, né? O time vai a 8 pontos e fica só a 1 pontinho de distância do próprio Vila Nova, que é hoje o 4º colocado. Então o CRB encosta ali na janela do G4, e aí isso é muito importante, né? E o Vila Nova, gente, do lado do visitante, assim como o CRB, o Vila Nova é um time que está com muita dificuldade
de conseguir pontos fora de casa, tá? As suas piores atuações nessa temporada da Série B foram as duas fora de casa, em que o Vila Nova perdeu as duas. Se o CRB está com aproveitamento de 11%, o Vila Nova está com aproveitamento de 0%, tá? Perdeu os 2 jogos e 2 jogos contra adversários diretos, assim como é o jogo de hoje, tá? Perdeu para Sport e para América, e jogos onde, cara, o Vila Nova foi dominado, tá? Não deu muito ali, não teve muita condição de vencer os jogos, né? Contra o Sport, nem viu a cor da bola. Contra o América chegou a abrir o placar, mas também depois cedeu a virada, tomou um 3-1, poupando alguns jogadores ali para a Copa Verde e tudo mais, mas foram atuações bem ruins do time do Vila Nova, né? Hoje é mais um jogo fora do Tigrão aí, né? Mas, cara, o time vem de uma boa campanha em casa, né? Tá com 100% de aproveitamento em casa, venceu todos os jogos, e isso é o que tem mantido o Vila Nova lá no alto da Série B. Ótima posição nesse momento, tá entre os 4 melhores, né? Se a Série B acabasse hoje, acabou de começar, mas se acabasse hoje, estaria na primeira divisão do ano que vem. São 5 rodadas, está muito no início, mas é um time que a gente pode projetar que, se começar a vencer fora de casa ou arrumar ponte fora de casa, é um time que vai sim dar muito trabalho para a galera ali que quer o acesso, tá? Hoje é confronto direto, então isso é mais importante ainda, você arrancar pontos do seu adversário, que pelo menos um empate você deixa o seu adversário lá embaixo e consegue um pontinho para se distanciar dos outros adversários, né? Em relação à escalação, Luciano Naninho, que começou no banco no último jogo ali, foi poupado, né? Segundo ali o Márcio Fernandes, ele foi poupado. Hoje ele deve voltar ao time titular. O Vila Nova vem de uma grande vitória para cima do Novo Horizontino, outro confronto direto, né? Assim como foi a vitória diante do Operário, times que estão no alto da tabela, dentro de casa. Então, o desafio do Vila Nova é conseguir manter a sua atuação, o seu padrão de atuação em casa, levar para jogar fora de casa também. Esse é o grande desafio do time. Retrospecto entre os dois clubes nos jogos dentro da Série B. Na história da Série B, só jogos dentro da Série B, tá? O CRB venceu 8, o Vila Nova venceu 12 e tivemos 5 empates, totalizando aí 25 partidas que o Vila Nova leva vantagem, uma boa vantagem, né? Tem 4 jogos a mais em relação ao CRB. No ano passado, os 2 visitantes venceram, né? Ou seja, o Vila Nova venceu em Maceió e o CRB venceu em Goiânia, né? Então, geralmente o mando de campo, pelo menos recentemente, o mando de campo não fez tanta diferença, né? Foi 3-0 para o Vila Nova no primeiro turno dentro do Rei Pelé, e o CRB devolveu 1-0 no UBA no retorno. Mas pro jogo de hoje, cara, esse time do Vila Nova ainda não me convenceu que consegue bater de frente com o CRB, que é um ótimo mandante, né? O CRB e o Vila Nova são times parecidos, né? São excelentes mandantes e péssimos visitantes, né? Acho que ficou claro isso na minha análise aqui que eu demonstrei para você. E esse time do Vila Nova ainda não me convenceu. Pode ser hoje, beleza. Mas o time do CRB, pelo que fez contra a Chapecoense dentro de casa, acredito que vá tomar a iniciativa do jogo, vá tentar mais vezes, ter mais a posse de bola, finalizar mais vezes e tem maior probabilidade de vencer. O time do Vila Nova vai fechar e tentar um contra-ataque ali, muitas bolas aéreas, que o Vila é muito forte em bola aérea, né? Mas o CRB é favorito com 3 raios contra 2 do time do Vila Nova. Se você vai a esse jogo ou ao próximo jogo que eu vou falar aqui de Novo Horizontino e Curitiba, filma lá a festa da sua torcida, posta no seu Instagram, lá nos stories do seu Instagram, e me marca para eu poder repostar todo mundo que me marcar, beleza? Vou repostar geral. Vamos falar ainda agora sobre Novo Horizontino e Curitiba, o outro jogo de hoje, fechando a rodada dupla, 21h30. 2 times que começaram a Série B entre os favoritos pelo acesso, né? Brigando ali pelo acesso, pelo menos nas análises pré-Série B, principalmente Curitiba, né? É o time de segundo maior investimento de toda a Série B e tá só na 10ª posição, né? Tem só 2 vitórias em 5 jogos, com mais um empate e 2 derrotas. Mas conseguiu esses 7 pontos, né? E deixa o time do Curitiba ali 2 pontos atrás do G4. Ou seja, se vencer hoje, pode terminar o dia dentro da zona de classificação. Para que isso aconteça, obviamente precisa vencer e precisa que o Vila Nova perca o jogo ou empate com o time do CRB, tá? É isso, se isso acontecer, se essas 2 coisas acontecerem, o Curitiba termina o dia dentro do G4. Cara, o Coxa vem de uma vitória sobre o Guarani no Couto Pereira, né? Um jogo em que o time começou a adotar uma postura diferente na Série B, né? Começou a adotar uma posição mais resguardada, abriu o placar e depois se resguardou, uma postura mais reativa, né? Depois que abre o placar, mesmo jogando em casa, o time do Curitiba recuou, ficou mais no contra-ataque, se fechou muito bem. É um time que ainda não tem um treinador definido, vai para a 3ª rodada sem treinador, né? Oficial, tá ali com o James Freitas
na posição de técnico interino, depois da demissão do Guto Ferreira. E o próprio James implementou aí essa tática no Coxa, um Coxa mais defensivo quando é necessário, né? Não é um Coxa que parte para o ataque igual maluco, é um time que agora está sendo um pouco mais seguro nas suas ações, tá? Ele perdeu um jogo com essa tática, né? Perdeu para o Avaí e venceu outro jogo. Então, vamos ver o que esse time do Coritiba consegue fazer hoje aí, jogando fora de casa. Mas assim, o futebol do Coxa tá longe de convencer ainda, tá? Tá muito longe. Em relação à escalação, Leandro Damião, centroavante aí, é desfalque novamente. Ele que não jogou contra o Guarani, ainda não tá recuperado. Ele tá com quadro de lombalgia, não vai jogar hoje. E o Novo Horizontino, mandante da partida de hoje, vem de 2 derrotas consecutivas na Série B. E 2 derrotas que doeram, tá? Principalmente a primeira, né? Tomou um 3-0 do Ceará dentro de casa. Depois perdeu novamente fora de casa para o Vila Nova, um confronto direto. Perdeu 2 confrontos diretos, tá? Então o Novo Horizontino tá tentando se restabelecer. O Eduardo Batista vem estremeceu a relação dele ali com o zagueiro Patrick, né? Nesse jogo contra o Ceará, eles brigaram. O time pareceu não encarar muito bem aquilo, mas o time do Novo Horizontino fez de tudo para vencer o Vila Nova. Então não acredito que o time esteja de corpo mole tentando derrubar o Eduardo Batista. Acredito que eles tenham resolvido esse problema internamente, tá? Então o Eduardo Batista, inclusive, reclamou nesse jogo aí contra o Vila Nova, dizendo que o time poderia ter matado o jogo. Não teve tanta chance de matar assim não, tá? Mas ele reclamou, disse que o time precisa fazer as situações que cria. O fato é que o Novo Horizontino teve uma queda brusca na tabela, né? Hoje está na 12ª posição, mas ainda está 3 pontinhos atrás do G4. E o que isso significa? Que se vencer hoje, pode terminar dentro do G4. Mas, cara, precisa tirar saldo, tá? Porque o que o Novo Horizontino precisa para terminar no G4? Precisa que o Vila Nova perca, tem que perder, empate não serve. O Vila Nova tem que perder para o CRB. E ainda precisa tirar um saldo de 3 gols de diferença, tá? Então, um time que vem de críticas do seu treinador, né, por perder muitas chances de gol, precisa acertar o alvo agora para tentar tirar esse saldo e terminar o dia dentro do G4, né? Retrospecto entre os 2 clubes na história da Série B não existe. Os times nunca se enfrentaram na Série B e muito menos em outras competições. Ou seja, esse aqui é o primeiro jogo na história do profissional entre Novo Horizontino e Curitiba. Eles já se enfrentaram uma vez na Copinha, né? Futebol Júnior. Os times se enfrentaram, os clubes se enfrentaram. Foi 0-0 aquele jogo e o Novo Horizontino venceu nos pênaltis, eliminando Curitiba, tá? Para o jogo de hoje, esse primeiro jogo na história entre Novo Horizontino e Curitiba, a gente pode esperar um Novo Horizontino mais propositivo, precisando desesperadamente da vitória, assim como o Curitiba. Mas, se você se ligou no que eu falei aqui, cara, esse time do Curitiba, ele vai adotar uma tática reativa. Muito provavelmente ele vai ficar na defesa esperando o Novo Horizontino na maior parte do tempo. Não é um time que joga 100% do tempo recuado como o Brusque, por exemplo. Não, o Curitiba não faz isso. Mas ele adota assim uma posição de segurança, só sai na boa. Então, acredito que o time do Novo Horizontino tenha mais posse de bola. É um time que, no seu auge, quando tá bem, a fase não é boa do Novo Horizontino, mas quando o time tá bem, ele consegue boas jogadas ali pelas alas, né? Um time que tenta encontrar os espaços pelas alas. Geralmente não é tanto pelo meio, é muito pelas alas, cruzamento rasteiro ou pelo alto. O time do Curitiba também não está em boa fase, né? É um time que está tentando se encaixar aqui no meio da Série B, né? Tá tentando trocar o pneu com o carro andando. E por isso, cara, é um jogo muito equilibrado e eu vou dar 3 raios para o Novo Horizontino e 2 raios para o Curitiba, porque eu acho que o Novo Horizontino vai ter mais a posse de bola e vai ter mais chances nas ações ofensivas desse jogo, tá? Mas o Curitiba é o Curitiba, né? Então, vamos ver o que dá aí. Se você vai nesse jogo, se lembra lá, né? Posta lá no seu Instagram e me marca e deixa o seu palpite aqui para os jogos de hoje também. Não esquece, se você tiver informações complementares aí para a rapaziada nos comentários, cara, seja muito bem-vindo. Comente aí o que você tiver de informações complementares para deixar a galera mais bem informada ainda. Se inscreve no canal se você está conhecendo agora, ou se você vê todos os vídeos e não se inscreveu ainda, cara, não dá esse mole. Tem muita gente assistindo e não se inscrevendo. Me ajuda aí, se inscreve. Se você ficou até o finalzinho é porque tu curtiu, né? Deixa o seu like aí. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou.